quando você não quer ter filho é uma coisa, quando você não pode ter filho é outra coisa. Quero entender mais a fundo o que a palavra do Senhor fala quando o Senhor deu o seu único filho. Certo. Uma coisa é Abraão sair da sua terra, da tua parentela, falando que uma terra que eu vou te mostrar, e você vai ser pai de uma grande nação, e você com 75, outra hora você passar dos 90 e o negócio não acontecer. Bem-vindos a mais um episódio na Arca, e hoje nós temos aqui um convidado muito especial. Já fiquei sabendo que ele é um homem apaixonadíssimo por Jesus, que inspira as pessoas a ser mais apaixonadas por Jesus, e eu quero ouvir bastante dele sobre isso. E também ele tem um testemunho muito incrível sobre paternidade, que a gente vai falar um pouquinho aqui com vocês. Ele é carioca, gente. Mais um carioca. Eu adoro os carioca, gente. Ele é de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Mas hoje ele mora aqui na Irlanda, em Newbridge, Kildare. Falei certo? Não sei. Falei certo. Ele é operador de máquinas de extrução. Tá certo isso? Tá bom, meu Deus. Mas ele também é vice-pastor da igreja Assembly of God aqui, que é a Assembleia de Deus, aqui na Irlanda, onde o pastor dele local é o Jorge e o pastor presidente é o Lincoln. Conheço o Lincoln, paz do Senhor, Lincoln. E Jorge, ele é casado com a Priscila há 15 anos e tem um filho lindo, cabeludo, que chama Benjamin. Ele... Marlon Ferreira Carmo da Silva. O homem de Deus aí com a gente. Eita, bem-vindo. Amém. Seja bem-vindo. Prazer estar aqui. Muito obrigada por aceitar o convite. Não, sempre. Amém. A Arca está aberta e você é o nosso convidado. Não esquece, gente, de curtir o vídeo. Eu sei que às vezes você acabou de entrar, você nem começou a assistir o vídeo, mas já deixa eu curtir. Isso, às você vezes, vai esquecer. Vai que lá no final você acha que não valeu a pena, aí você tira, mas já curte agora pra não esquecer. Curte, comenta, interage com a gente, que a gente vai começar a responder os comentários pra que a gente crie uma conexão. Exato. Ative o sininho também no canal pra você sempre receber as notificações quando a gente postar os vídeos, beleza? Isso, e você fazendo isso, o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e vai enviar para mais pessoas. Exato. Vamos lá, Marlon. Hoje o nosso tema é sobre paternidade e é um assunto assim muito falado. Muitas pessoas têm problema de paternidade, assim como eu também tive problema na paternidade. E nós sabemos que você tem um testemunho para compartilhar a respeito disso. Então, assim, começa do ponto onde você achar melhor pra gente chegar nesse ponto. Se a gente for começar, tipo... quando nós somos cristãos, nascidos no berço cristão, Certo. eu sempre olhei porque o que a Bíblia fala para nós, né? E Deus, ele vem primeiramente se revelar a nós como um Deus que é insondável, que chama todas as estrelas pelo seu nome, um Deus que ninguém consegue entender, apenas estudamos o que ele nos revelou. Ponto. Mas ele sim é insondável. E ele vem com esse desejo de ser pai. Loucura. Vou fazer meu filho. Para cuidar dele, para ser presente. Na verdade, então, primeira coisa que o Senhor se revela para nós é esse desejo de ser pai. Sim. Né? Ele faz Adão a sua imagem e semelhança. E eu ficava sempre pensando nisso. E eu cresci numa família gigante. Eu tenho primos à vontade, né? Até pergunta pro meu filho, quantos primos você tem? Eu tenho 66. Ele fica... Mas tipo assim, é mais do que isso, né? Se for botar a família toda. E eu sou praticamente o único, tipo assim, dos homens que fala assim, você não pode ter filho. Né? E eu fiquei pensando, caraca, por que tinha que cair em mim isso? Né? Mas por que? Quem falava que você não podia ter filho? Não, os exames. Você falava, você tinha algum problema? Tipo assim, com 3 anos de casado, minha esposa tentando ter filho e tal, e nada acontecia, né? E aí, veio, quando a gente fez o exame, mostrou lá que eu tenho praticamente 0. Entendeu? Então, a minha esposa vem, né, com aquela coisa de mulher, né? Não, eu vou estar no seu lado pra sempre, pode contar comigo, chorando e tal, e tal, e tal. Mas só que uma coisa é o momento que você está vivendo aqui, outra coisa é o tempo da espera por aquilo acontecer, né? Sim. Então, acho que eu tenho que voltar um pouco, porque tipo assim, a gente nunca vai tentar entender tudo que o Senhor tem com a gente. Exato. Nunca.
e a trajetória que o Senhor quer que você percorra está totalmente ligado com aquilo que Ele quer que você execute. Exatamente. Sim. Né? Então, se você entender isso, as coisas começam a ficar mais fácil do que as reclamações. Mais leve, né? Você começa a analisar, qual é a chance que eu tenho aqui para o Senhor fazer algo extraordinário na minha vida e eu viver algo extraordinário com o Senhor. Então, a azeitona, ela é salada, né? Uhum. É salada, mas se você for espremer ela, serve para ungir reis, sacerdote, para azeite para ferimentos, né? Então, o Senhor, às vezes, nos usar e dar autoridade para a gente em certos assuntos, Ele vai nos esmagar para aquele assunto. Exatamente. Exato. Né? Então, Ele não te leva pelas bordas, Ele te leva pelo meio. Né? Então, isso aí, Ele vai pelo meio. Exatamente. Então, essa trajetória aí, se eu olhar assim, para trás hoje, depois de 15 anos de casado, né? E meu filho já vai fazer 6 anos agora, em novembro, eu falei assim, caraca, mano. É por isso que eu estou falando na igreja sobre família, sobre paternidade, que o Senhor queria me esmagar no trajeto. Hoje faz todo sentido. E eu ter autoridade para falar sobre aquilo e querer realmente viver aquilo. Porque quando você não quer ter filho é uma coisa, quando você não pode ter filho é outra coisa. Mas por que você acha que você sentia essa pressão em relação a isso? Por exemplo, quando você começou a falar, você falou, logo eu não vou poder ter filho. Por que você acha que você sentia essa pressão? É porque, tipo assim, eu sempre quis ser pai. Certo. Não, tipo assim, porque meu vizinho tem, ou porque a minha família tem, ou porque... Tipo assim, eu quero entender mais a fundo o que a palavra do Senhor fala quando o Senhor deu o seu único filho. Certo. Okay. Assim, eu quero realmente viver o que essa paternidade significa. Qual é esse sentido realmente do que o Senhor fala isso? Eu falo assim, cara, será que eu não vou entender isso na prática? Só na teoria? Fica vago para mim entender um pouco o que a palavra do Senhor está dizendo sobre aquilo. E eu falei assim, caraca, mano, mas e agora? Entendeu? Mas eu aposto que agora você, com Benjamin, você consegue entender mais claramente esse lugar de pai como Deus, né? E Jesus Cristo, né? Como filho. Não. Esse amor de pai por nós. Não, é todo sentido porque, tipo assim, na verdade, o filho, se a gente for pensar no embrião, ele é uma informação genética daquela pessoa. Sim. Uma informação genética. Por isso que Paulo, ele vai escrever aos Romanos, ele vai falar aos Romanos sobre os filhos por adoção. Porque ser pai não é informação genética. Ser pai é uma criação de coisas afetivas, no profundo do ser. Entendeu? Então, se tratando de paternidade, eu não queria ser um pai como eu vejo na sua... Pai de RG. Entendeu? Que é só o pai que tá escrito lá que é pai. Seu pai que fala assim, você é pai? Sim, eu tenho filho, mas calma aí. Sim. Calma aí. Qual que é o tempo que você passa com ele? Como que ele olha para você? Como que a tua esposa olha para você como pai? Qual que é o sacrifício diário que você faz para aquela criança? Qual que é o vencer o cansaço, vencer o trabalho e saber que o seu trabalho começa quando você abre a porta, não é quando você sai. Exato. Porque antes de casar eu já trabalhava. Antes de casar eu já trabalhava, então por que eu vou falar que a minha função é trazer as coisas para dentro de casa? É uma das. Exato. É uma das. Então o trabalho começa quando você entra para dentro de casa. Então eu até brinco com o meu filho, eu falo assim, Benjamin, vem cá, vou falar com o papai. Eu fui a primeira pessoa que troquei as suas fraldas. Eu fui a primeira pessoa que falei para você, eu te amo. Eu fui a primeira pessoa que te dei leite. O primeiro leitinho lá fui eu. A sua mãe é maravilhosa, mas ela estava anestesiada. Ela estava no leito. Eu demorei 5 horas para te trazer para ela. Mas eu fui a primeira pessoa que coloquei você no colo. Que te alimentou. E te chamei de filho. Uau, que lindo. Entendeu? Então eu queria ter realmente pai de falar assim, eu vou ter isso aqui não como
algo humano, mas com um propósito. Sim. Então, voltando um pouco, você sempre teve esse sonho de ser pai, e quando você recebeu a informação que você não poderia, né, através dos exames, isso foi um baque pra você. E como é que foi essa trajetória até você conseguir virar pai, se tornar pai? Como foi isso? Como Deus agiu nesse meio termo? Aí o caminho é doloroso. Porque, assim, eu sempre quis ser pai, mas eu sempre fui um homem de muita fé e sempre tentei seguir isso que meus pais me passaram de estar com o Senhor. Então eu fiquei assim na mente assim, eu sei que o Senhor vai fazer algum dia. Não sei se é agora ou se vai ser mais tarde, mas Ele vai fazer. Então vamos tocar a vida. Certo. Vamos tocar a vida. Então fiz 4 anos de casado, fiz 5 anos de casado, eu tava para terminar a faculdade de engenharia. Eu falei assim, quer saber uma coisa? Eu preciso fazer um intercâmbio. Aí eu peguei a rescisão do trabalho que eu tinha, já paguei o intercâmbio e eu falei para minha esposa, daqui 3 meses você vai, né? Então fiz 5 anos de casado, vim para Irlanda, passou 3 meses, trouxe a minha esposa, né? E a gente vai, aí como é que eu posso dizer? Atualmente ela foca em outras coisas, porque você acaba deixando aquilo um pouquinho de lado, né? E você foca em outras coisas. Só que a tua concepção não é a mesma que a outra pessoa tem aqui. A sua resistência não é a mesma. Sim. Então eu fiquei, vamos botar uns 3, 4 anos, depois que a gente chegou na Irlanda, vivendo, trabalhando, indo pra igreja, estudando, trabalhando, viajando. Mas só que minha esposa tava lá dentro, entendeu? Sendo moída e morrendo aos poucos, e eu não sabia. Uau, mas porque o que ela tava passando a par do que você estava vivendo? Porque a vontade dela de ser mãe era tão grande, tão grande que já estava afetando. Então ela estava como se estivesse vivendo a vida dela normal aqui, né? Mas dentro dela isso estava machucando, estava corroendo ela. Estava corroendo ela. Muito, tipo assim, 100 vezes mais do que me corroía. E você sabia desse sofrimento dela ou ela abafava um pouco? Eu demorei para perceber. Eu demorei para perceber. A gente sempre demora. Porque quando você foca no trabalho e você tem a palavra da sua esposa que estaria com você em todos os momentos, entendi. Você acha que está tudo bem, mas não tá. Não tá. E nós mulheres, normalmente, a gente dá uma segurada, não fala muitas vezes, né? Ainda mais, eu acredito assim, me colocando no lugar dela, eu acredito que ela tinha um sofrimento genuíno dela, mas também, eu acho, não sei, me corrija se estiver errado, mas eu acho que ela também não tinha um certo cuidado de falar isso pra você, porque, de fato, assim, no final das contas, você não poderia também... Era uma situação com ele, no caso. Não poderia gerar como pai também, né? Então, eu acredito que ela tinha de repente, esse receio em falar por causa de você também. Não, acredito, com certeza. Sim. Com certeza, porque uma coisa é Abraão sair da sua terra, da tua parentela, falando que uma terra que eu vou te mostrar, e você vai ser pai de uma grande nação, e você com 75, outra hora você passar dos 90 e o negócio não acontecer. Eita. E você vê Abraão indagando o Senhor, mas o que o Senhor vai fazer? Porque até agora eu não tive filhos, mas o Senhor já tinha falado que ia dar. Mas a espera é um processo. Aí ele fala assim, eu sei não, o meu servo principal aqui vai herdar todas as coisas. Não, mas o Senhor falou que vai te dar um filho. Entende? Então, o tempo de espera, esse trajeto que é o que o Senhor vai trabalhando em nós de tal forma, para que quando aquilo aconteça, você... a dor do parto que Jesus Cristo fala. Né? Agora, minha esposa estava nessa dor no parto, mas o filho não saía, não vinha. Então, tipo, quando eu fui perceber, minha esposa já estava numa depressão, tipo assim, numa depressão muito forte. O que hoje em dia, o que eu queria entender é que hoje em dia eu vejo a situação sobre a paternidade uma zona, lógico, é uma bênção, eu também tô no processo, né, de tentar e tal. Só que o que eu ando vendo é que anda um pouco perigoso.
a questão da paternidade. Eu acho que tem muitas pessoas colocando a questão do ser pai e ser mãe em um altar. E a partir do momento... Qual que é o perigo disso? Que a partir do momento que isso não acontece, é exatamente isso. Se você for uma pessoa que você não tem sabedoria, se você é uma pessoa que você não está firmada na fé, na base cristã, é um risco que a pessoa corre de se perder, de se desviar. Você fala em relação a idolatrar. Isso, porque a pessoa quer tanto, faz de tudo, e aí não consegue, e aí ela acaba falando, ué, cadê Deus? Eu faço de tudo, eu sirvo, eu corro atrás, e eu não consigo ter filho. Tem tanta gente aí que não faz nada e tem filho. Então, como que você acha que a pessoa precisa... Qual que é a dose entre você não transformar isso num ídolo e ter a parte do seu desejo? Porque é um desejo genuíno. Deus falou que era para que nós povoássemos a terra. Sim. Né? Eu acredito assim, ó, Deus ele nos livra do pecado, mas não nos livra das experiências humanas. Certo. Né? Exato. Então, eu te digo que eu me culpo muito por não ter percebido a trajetória desse lado da minha esposa, dela, dos seus... Porque eu sou o homem da casa. Sim. Eu preciso proteger a minha esposa emocionalmente, fisicamente, financeiramente. Eu preciso estar ali disponível para ela em tudo e ser primeiro em tudo na vida dela. Então, se algo aconteceu além do que deveria, eu me culpo de não ter percebido e ter protegido a minha esposa nesse sentido. Certo. Então, quando eu vi minha esposa vendo chá de revelação 24 horas por dia, caraca, eu já falei, caraca, minha esposa não tá legal não, cara. E chorando 24 horas. E ela chegou num momento tão sinistro que eu cheguei a ficar com medo de deixar ela sozinha em casa. Poxa vida. Caramba. Sinistro. E isso vocês já estavam aqui na Irlanda? Já na Irlanda. E durou quanto tempo isso? Como foi o decorrer disso até? Cara, eu te falo que ficou 1 ano, basicamente, minha esposa assim, muito mal. Muito mal. Afetou a parte emocional, física, espiritual. Minha esposa ficou 1 ano sem pisar na igreja. Tipo assim, a fé muito abalada, muito abalada mesmo. E é aí que entra, cara. Deus, ele é sensacional, porque eu estava pregando na igreja, pregando libertação, mas ninguém sabia do que eu estava vivendo dentro de casa. Então essa que é a questão do Senhor trabalhar a tua fé também, de você estar com câncer e orar para alguém que está com câncer e o Senhor não te cura. Então tua fé está baseada naquilo que ele pode fazer ou simplesmente só nele? Exato. Entendeu? Então o Senhor, ele é glorificado também nas nossas fraquezas. Exatamente. Né? Então, quando a minha teve aí foi a maior crise do meu casamento. Eu nunca tive crises no casamento, sempre tive um casamento sensacional com a minha esposa. Mas a falta de filho foi uma grande crise. Grande crise dela quase caminhar pela porta para ir embora. Uau. Quase. Quase. E quando ela estava indo para caminhar pela porta, assim, eu respirei fundo. Eu falei assim, Priscila, você não vai sair. Eu prometi diante de Deus, diante da tua família, diante dos meus amigos, que eu ia cuidar de você. E eu falei, eu vou cuidar de você, vai dar tudo certo. E ela não caminhou, não foi embora. E ninguém sabia, eu só falava para meus amigos, ora por mim, pela minha esposa, que eu nunca fui de abrir detalhes assim do meu casamento, nem para minha família. Minha família, poucos sabem das coisas que aconteceu com a gente. E ela não saiu, e depois naquele dia eu falei assim, Priscila, fazer o seguinte, até esse momento eu não corri atrás de médico, eu não fiz nada. Só aceitou, né? Só aceitei isso. E se o Senhor está trazendo a gente para esse momento, vamos no médico, vamos tentar, vamos ver o que pode ser feito. Tá. E aí a gente foi pro Brasil, procuramos um médico de tratamento de fertilização, e aí já vem outras questões polêmicas, porque
Eu tenho até pessoas hoje que são meus amigos que falam assim, Marlon, eu tenho medo de ir contra a vontade do Senhor. Ai. Então, se eu não posso ter filho, teoricamente... Deus quis assim. Deus quis assim. Entendi. E eu acho que ainda é um setor que ainda é pouco falado nas igrejas. Concernente à adoção, concernente à fertilização. Deus sabe de todas as probabilidades, né? E assim, a gente tem uma promessa, né? Exato. A gente tem um ministério que Deus nos deu, que é a família, né? Uhum. E também, acho que isso daí abre um outro link pra parte de cura, de libertação e de entender as coisas espirituais também, que pode impedir isso de acontecer, né? Uhum. Que é outro podcast. Que é outro assunto. Então, aí a gente foi pro tratamento, fizemos todos os exames, aí minha esposa descobriu também que ela tinha baixa produção de óvulos. Uau. Então não era só eu também, era só ela. Era ela também. E aí a gente começou a lembrar de vários cultos em que o pastor, pregadores mandavam uma irmã ir lá, botar a mão na barriga da minha esposa quando ela era jovem ainda, antes da gente ser casado. E a gente começou a relembrar dessas coisas. Eu falei, Priscila, agora faz todo sentido, Priscila. Nossa. Olha o que a gente está vivendo hoje, cara. Então não era só eu, era ela também, mas o Senhor já estava trabalhando desde aquela época, né? Então, aí acabou que a gente conseguiu fazer o tratamento, tudo bonitinho, mas só que deu pouca produção de óvulos. E a doutora falou, só tem 2 embriões. E é o que a gente vai colocar. Uau. Se não der, só tem que começar o tratamento todo de novo, aquela coisa toda, né? E o dinheiro já foi. Então, não é barato. Não é barato. Entendeu? E aí aqui que foi o tipo assim, o checkmate de tudo, todos os meus questionamentos, que eu estava fazendo tratamento, mas eu ainda não tem aquela coisa assim, o senhor pode curar, o senhor pode fazer isso, o senhor pode fazer aquilo, né? Mas aí a gente estava no chá de revelação, chá de bebê da prima da minha esposa, Lucilvânia. E tava todas as irmãs reunidas, né? A esposa do pastor, todo mundo. Aquela brincadeira de medir a barriga e tal. Aí eu tava lá e eu medi a barriga da prima da Priscila. Aí quando acabou a brincadeira, aí eu ganhei, né? Aí todo mundo sentou, tudo de boa. Aí a esposa do pastor se levanta. Eita! A esposa do pastor Márcio, né? Eis que te digo, mulher. Ela fala assim, Marlon, fica de pé. Já levantou. Até eu. Fica de pé. Você é Priscila. Aí eu fiquei assim, de boa. Eu falei, o que ela vai falar? Ela falou assim, eu não sei o que tá no teu coração, Marlon. Eu não sei o que tá no seu coração, nem da Priscila. Mas o Senhor manda te dizer que a próxima barriga que você vai medir vai ser da tua esposa. Uau. Glória a Deus. Ai, glória a Deus. Deus maravilhoso. Cara, pra dar um tempo pra você se recompor, Uau. Isso só demonstra como Deus usa as pessoas que estão em movimento. Eu não sei se você consegue entender isso. Porque assim, enquanto você aceitou, enquanto você ficou parado, a sua chance de ter filho, ela continuava em 0. A partir do momento que você... Porque você não tinha uma resposta de Deus. Deus não tinha te revelado, você não vai ser pai. Você tinha uma resposta médica. Ou seja, para quem você perguntou se você ia ser pai? Você perguntou para os médicos ou você perguntou para Deus? Então, a partir do momento que você se moveu, Deus mudou a sua chance de 0 para 2. E a gente só precisa de 1 quando a gente tem ele. Entendeu? E 1 não precisava 2. Ela falou 2 porque foi o que ela viu, mas você só precisava de 1. Exato. Porque você estava em movimento. Deus usa as pessoas que estão em movimento, ele não usa as pessoas que estão paradas. Exato. Que lindo. Mas e aí? Aí quando ela falou isso, ali eu já tinha certeza que o Benjamin viria. Já tinha certeza por quê? Porque a transferência dela estava marcada para 24 horas depois daquele dia. Nossa. Ninguém sabia que já estava marcado. Então a gente saiu dali, a gente foi para casa, a gente dormiu de manhã, a gente foi para transferência. Então eu já fui para lá sabendo que o Benjamin viria. E na verdade eu conheci o Benjamin, não tem aquela palavra aqui,
antes que viesse o bem da sua mãe, que Deus fala para Jeremias, aquilo dali aconteceu comigo, porque a médica me mandou uma foto do embrião do Benjamin, aumentado em 400 vezes. Que da hora. E eu vi aquele aglomerado de células, né? E eu falo para ele, Benjamin, antes que você estivesse no ventre da tua mãe, eu te conhecia. Caraca, que da hora. Deus. Depois disso, desse dia que a pastora orou por você, passou quanto tempo que vocês descobriram a gravidez? Então, ele fez a transferência, aí com 12 dias. Com 12 dias a gente já descobriu. Já sabia. Com 12 dias. Com 12 dias. Inclusive, a minha viagem estava marcada de volta pro Brasil, para a Irlanda. Mas eu acho que umas 2 semanas depois. E eu falei assim, nossa, eu preciso fazer a primeira ultrassom da Priscila antes de eu viajar. Aí a doutora marcou a ultrassom. E um dia antes de eu viajar aqui para a Irlanda de volta, eu ouvi o coração do Benjamin. Que coisa linda. Essa aí é a parte que derrete o homem. Uau, eu ouvi o coração dele, eu falei, meu Senhor. E sua esposa, nesse dia da revelação, deve ter desmontado? Não, desmontado, porque ela sabe o processo que ela passou. E, na verdade, antes da gente ir pro Brasil, eu lembro que a minha amiga Rafa, ela tava morando em Portugal. E eu falei, Rafa, eu vou passar aí pra te ver. Antes de ir pro Brasil. E a gente foi pra lá. Aí a gente foi num culto lá da igreja da Rafa na época. E aí teve um momento de adoração, né? E eu falo assim, deixa eu falar com a minha esposa, porque ninguém sabia da crise espiritual que minha esposa estava passando. E eu falei pra ela assim, Senhor, fala com a minha esposa, Senhor. Fala com ela. Por dentro. E aí minha esposa lá, assim, já de 1 ano que ela não pisava na igreja. Aí daqui a pouco, eu vi minha esposa levantando as mãos assim, ó. E chorando, e chorando, e chorando, e chorando, e chorando, e chorando, e chorando. Eu falei assim, caraca, pra todo mundo aqui é só mais um culto. Mas pra minha esposa, uma renovação tão grande dentro dela, que fazia 1 ano que eu não vi minha esposa nem pisar na igreja, quanto mais levantando as mãos e adorando o Senhor. Então, tipo assim, a mudança já começou, tipo assim, da nossa decisão de ir pro Brasil, chegou em Portugal, a gente foi naquele culto e o Senhor falou muito com ela. E aí, tipo, a fé da minha esposa foi sendo renovada e construída, e depois quando o Senhor fez isso na vida, nossa vida naquele dia do chá, a gente tinha certeza que o Senhor já tinha assinado as coisas. Né? O chá foi depois da sua ida para Portugal? Foi. Ele passou em Portugal antes. Esse momento que sua esposa estava na igreja, adorou o Senhor, ela não sabia ainda da gravidez. Não, a gente não tinha nem começado o tratamento. Olha que, porque quando você fala isso, me remete muito quando a gente fala assim, a gente só tem essa vida aqui para adorar o Senhor na dor. Na dor. E existe algo muito maravilhoso nisso, existe um segredo nisso quando a gente adora na dor. Então, acredito também que o Senhor, olhando a fé dela ali, adorando, como Ana, né, ali chorando, adorou o Senhor ali, em lágrimas, e o Senhor falou assim, entendi. Porque no céu a gente não vai poder precisar adorar o Senhor na dor, né? Porque lá não vai existir dor, né? Sim. Não, então, aquela, a gente volta a falar da mesma coisa que a gente falou antes. Pra ter óleo tem que se espremer. Cara. Sim. Uau. Eu vi um... Eu esqueci o nome da mulher que ela tava contando sobre a vida dela, né? E ela conta que ela era pastora também, o marido dela também era pastor, e ela engravidou. E aí foi aquela gravidez planejada, tudo bonito e tal. E no meio da gravidez ela acabou perdendo. E aí vem, querendo ou não, aquela frustração e tudo bem. Passado um tempo, ela foi e engravidou de novo. E aí, quando ela engravidou de novo, ela engravidou de gêmeos. Nossa. E aí ela falou, tá vendo como Deus como Deus honra, aí ele deu em dobro agora. Ela foi, perdeu o casal de gêmeos. Aí ela falou que ela teve aquele momento de total frustração, de tipo, não conseguir nem orar. Imagino. Sabe? Ela falou que ela contando, ela fala assim, eu fiquei de mal. Eu olhava pra ele e falava, eu tô de mal de você. Literalmente, assim, ela falou que ela ouvia louvores, mas ela não orava.
ela ia pra igreja, ela fazia tudo, só que ela não orava. Até um dia que ela falou que ela parou e foi conversar literalmente, assim, com Deus. E aí, naquele momento ali que ela tava desabafando, e ela falou que ela tava orando e ela falou, você não sabe o que eu tô passando. Aí ela falou que foi ali que Deus respondeu ela. Ele falou, tem certeza? Aí ela falou que ali ela lembrou que Deus deu o filho dele como sacrifício. Uau. Aí ela pegou e falou que, tipo, caiu na real ficha, né? E aí foi atrás, engravidou de novo. E dessa vez veio. E aí ela já tava indo pro segundo ou terceiro filho. Caramba. Então, tipo assim, como as experiências que a gente faz, como você falou, é realmente espremer pra sair o melhor. É porque tem muita gente que assiste, que ouve, que tá indo novo pra igreja, que acha que quem tá na igreja só vive as maravilhas, né? E tirando assim, só de você tá aqui sentado, falando com um monte de pessoa que vai assistir esse vídeo, sim, quantas mulheres e homens podem ser tocados e curados em relação a isso, né? Em relação ao seu testemunho. Né? Então, olhar pra trás e ver o quanto você foi espremido e o azeite que você pode dar hoje, vale a pena, né? Pô, se vale. Porque quando a gente conversa com pais e, tipo assim, uma coisa, principalmente hoje, eu te vejo no cenário, até um pouco polêmico isso aqui. As pessoas falam assim, eu quero ser pai. Senhor, faça a tua vontade na minha vida. Aí a pessoa vai lá e toma anticoncepcional. Tipo assim, então, você tá falando pro Senhor fazer a vontade dele na tua vida, mas você... Tá prevenindo. Você tá querendo controlar o seu tempo aqui. Exatamente. Entende? Então, eu vejo os cristãos hoje que não querem nem ter filhos, pô. Sim. Parece que Bíblia que tu tá lendo. Tipo assim... Já tive esse debate, exatamente. Tipo assim, que vaidade é essa? Que egoísmo é esse? Tipo assim, se você casa, você tá pensando só em você ou... Cadê a família? Eu acho que o discurso que a gente mais ouve hoje é assim, a gente fala que a gente serve a Deus, né? Então a gente fala que a gente serve a Deus, que a gente não serve a mamão, a dinheiro. Só que a gente pergunta pra quem se a gente vai ter filho ou não. Pra Deus ou pra nossa condição financeira? Por conta do medo de não dar conta do recado em relação financeiramente. Aí o cristão tem um filho. Pra quem que ele pergunta quantos filhos ele vai ter? Ele pergunta pra Deus? Ou pro banco. Ou pro banco. Ou pro apartamento dele de 1 ou 2 dormitórios. Cara, Deus é Deus pra prover. Exato. Se ele quer, ele vai prover. Isso que você falou do anticoncepcional, eu lembro que foi o presente de casamento que a minha esposa me deu. Parou de tomar. Tá nas mãos de Deus. É isso aí. E isso é tá nas mãos de Deus. Exatamente. Eu não tô fazendo nada pra vir. Se for pra vir, é no tempo dele. Amém. Entendeu? Então, eu acho que é exatamente isso que você falou. Eu acho que é o cuidado que a gente precisa ter do que a gente fala com a nossa ação. Senão acaba entrando não entra em... Exato. Mas assim, a gente jogou uma polêmica aqui, né? Eu acho que as pessoas vão falar assim, o que a Bíblia fala sobre família, né? A família é a constituição que o Senhor nos entregou na terra, o ministério que o Senhor nos entregou, né? Deus ama a família, né? O que você pode falar sobre isso? Eu já começo a falar que a Bíblia já vai revelar Jesus como filho. Exato. Começa por aí. Já começa por aí. Exato. Entendeu? Então nós somos, por causa de Jesus Cristo, nós nos tornamos o quê? Filhos de Deus. Exato. Então nosso ministério aqui na terra é de filho de Deus, certo? Sermos representantes para que as pessoas, quando olhem para o filho, consigam ver o pai. Exato. Então Jesus Cristo falou isso. Quem me vê, a mim, vê o pai. Então quando ele te faz filho, ele tá falando que as pessoas têm que olhar para você como filho e encontrar o pai como pai. Ou seja, família. Total. O que Jesus Cristo... Ô Jesus, sua mãe e seu irmão estão aí. Sua família. Não, minha família é todo aquele que faz a vontade do meu pai. Exato. Cara, essa frase é muito bonita. Entendeu? Então a igreja, se a gente for parar pra pensar, a igreja é o quê? É o formato de pequenas famílias. Exato. São pequenas igrejas. Exato. Que essas pequenas igrejas se reúnem. Então, todo o conceito de revelação como Deus, como Deus, na sua totalidade, está totalmente relacionado à família. Quando você vai para o casamento,
é o quê? É o marido como cabeça e a esposa como a noiva, certo? Sim. E os dois revelam quem? Cristo. Sim. Exato. Tudo remete a ele. Tudo remete a ele. Exato. Então a gente está pregando algo que a gente não vive. Exato. Então se a Bíblia prega que a revelação de Cristo é sobre estar na família, a gente não quer ter uma. A gente não quer ter uma esposa, a gente não quer ter filho. Então você nunca vai viver na íntegra essa revelação. Essa revelação, exatamente. Porque, por exemplo, hoje casada, eu casei em setembro do ano passado. Eu não tenho filho ainda, né? Mas a gente tá programado. Mas assim, no casamento, eu consigo assim ter uma noção muito clara entre Cristo e a igreja. Agora, quando entrar um filho, eu vou conseguir ter mais noção ainda essa coisa pai, filho, Espírito Santo, né? Essa junção, né? De pai, filho, família, enfim. Então isso é muito forte, né? Inclusive, assim, a minha próxima pergunta é isso. Agora você com filho, o que mudou dessa transição de Priscila e Marlon e agora com Benjamin? Como que você consegue ver Deus, Cristo, assim, essa coisa de família? Biblicamente falando, antes você e Priscila e agora com o Benjamin junto. O que mudou na sua comparação, na sua visão, sabe, espiritual? O que mudou é que agora realmente na íntegra eu pratico com a minha esposa o que eu realmente sou. Que o meu filho, ele veio com uma outra arma de Cristo na minha vida para me transformar na pessoa que eu deveria ter sido sempre. Ok. Sempre. Então todo ego, toda vaidade, todo pensamento besta, qualquer sonho ridículo, já cai por terra. Entendeu? Você já tem um foco de propósito real. E quando eu olho pro meu filho e olho pra minha esposa, o meu filho, ele me faz ser um homem de verdade pra minha esposa. Porque agora eu sei que eu estou o treinando para ser homem, para ser marido, e eu estou agora preparando o caminho do Senhor na vida dele. Nossa. Então agora, tipo assim, eu até falo pro Senhor, eu falo assim, Senhor, se meu propósito na terra fosse só para ser pai do Benjamin, já para mim já é o suficiente, não preciso ser pastor, não preciso ser presbítero, não preciso ser pregador, não preciso nada disso. Se o Senhor tem algo na vida dele que é que somente que eu viva para poder treinar ele, cara, pra mim já é o suficiente. Isso que você falou é muito importante, porque assim, se você quer fazer a maior diferença que você pode fazer na humanidade hoje, continue casado com a mesma mulher e guie os seus filhos no caminho do Senhor. Essa é a maior coisa que você pode fazer. Não importa se você não plantou igreja, não importa se você não foi pregador, se você não foi evangelista, a maior diferença que você pode fazer hoje na humanidade mantenha-se casado com a mesma mulher pro resto da sua vida e guie seus filhos no caminho do Senhor. Totalmente. Isso vai mudar a próxima geração. Exatamente. Porque isso vai ser exemplo para a próxima geração, porque, querendo ou não, a minha geração, um pouco da próxima, né, da que tá vindo agora, é uma geração completamente de pais divorciados, de famílias conturbadas. Então, a maior diferença que a gente pode fazer para a humanidade daqui para frente é trazer novamente esse amor pelo casamento, essa conexão com a família, né? Totalmente. Tanto é que, assim, eu não sei se você, Marlon, teve... Como foi sua paternidade? A sua paternidade? Seu pai, você e seu pai. Você teve uma paternidade saudável ou não? Eu diria... Isso aqui é meio complicado que eu vou falar agora. Tá. Mas eu diria o seguinte, meu pai e minha mãe sempre brigaram a vida inteira. Sempre. Tá? E viveram... Eu não diria que viveram um casamento muito feliz, não. Até hoje. Acho que se feriram muito por causa do orgulho. Mas minha mãe decidiu ficar casada com meu pai. Te falo assim, minha mãe é uma mulher muito de Deus, tá? E minha mãe acreditou muito na transformação do meu pai. E Deus já mudou muito meu pai. Amém. Muito, muito mesmo assim, comparado ao que meu pai não era cristão. Mas minha mãe sabia que os efeitos de divórcio seria muito maior na nossa vida do que ela ficasse casada com meu pai.
Então, pensando em nós, ela preferiu ficar casada com meu pai. Okay. Então, eu consigo visualizar isso e, tipo assim, pode ser egoísmo da minha parte ou não, mas eu agradeço a minha mãe. Com certeza. Eu agradeço a minha mãe, porque ela se sacrificou, que ela poderia ter chutado o balde, sabe de uma coisa? Caça a sua vida. Mas ela sabe que os efeitos do divórcio na vida da criança seria muito maior. Então ela não pensou na sua própria felicidade, Sim. na sua própria realização, e falou assim, vamos pensar aqui o que é melhor para minha família, para meus filhos. Que é o que acontece com muitos casais, né? Eles pensam na felicidade deles. Não pensam nos filhos, e eles simplesmente divorciam e não pensam como que vai ser isso lá na frente. Isso. Aí passa 2 meses, já bota outro homem dentro de casa. Nossa. E aí a pessoa... Aí é a pior situação que pode acontecer. Porque a criança já tá desestruturada por conta do divórcio dos pais. E aí agora ela vai ter que ficar vendo a briga que acontece porque a mulher já colocou... Ou o homem já colocou uma nova mulher dentro de casa. E isso gera um conflito gigantesco. Ou vice-versa. E aí isso... E a criança não tem maturidade pra processar isso, Nada. Destrói. Eu sofri com isso, assim. Meu pai... eu tive uma infância, assim, bem conturbada. E eu tive muito problema em relação à figura paterna. Meu pai saiu de casa quando eu tinha mais ou menos uns 14 anos. Então, eu não era cristã. E quando eu conheci a Cristo, eu tive muita dificuldade para ver Deus como pai. Então, como a figura paterna influencia na figura de Deus, né? Assim, então, eu imagino assim que, por mais que eles não divorciaram, você viu brigas, provavelmente. Muitas. Certo? E isso, querendo ou não, afeta mesmo assim, né, na nossa paternidade com Deus. Eu não digo como afetou a mim, mas eu acredito assim que é diferente quando a gente tem uma paternidade muito saudável. É diferente. Totalmente. Então, assim, eu imagino que seu filho olhando você agora, sabe, um homem de Deus, assim, ele não vai... vai ser muito difícil ele ter problema com Deus. Muito difícil. Eu acredito da mesma forma. Da mesma forma, porque eu sempre falo com a minha esposa. Meu filho não precisa de Deus. Meu filho precisa de mim. Até que o Senhor se revele a ele. Aleluia. Amém. Exato. Então é o meu trabalho preparar o caminho para que quando o Senhor se revele tudo faça sentido. Nossa, é exatamente isso. Porque quando Deus se revelou pra mim, nada fazia sentido. Porque meu pai, que tinha esse papel, não preparou o caminho. Exato. Então, se eu prego pro meu filho que Deus é bom e eu me comporto com ele de outra forma... Você é um pai mau. Se eu falo com você, Deus é um pai que provê. E eu não provê. Eu não trago as culpas dentro de casa. Deus é um pai que cuida. E meu filho vê a maneira com que eu trato minha esposa. Ele buga. Ele fala assim... Peraí. Deus é amor e só vê você bravo. Que tem uma coisa errada. Pai, então, o primeiro contato que eu te falo que o filho tem com Deus é com o pai. Um pai paterno da terra. Então eu preciso trazer essa representação para ele. Exato. É porque as pessoas... Porque o falar Deus é pai... Quando a pessoa tem um pai ruim... Isso automaticamente, quando ela escuta a palavra Deus é pai... Ela já remete ao pai que ela teve. Então, como que ela vai conseguir firmar na identidade dela que, assim... Deus é um Deus justo. Ele não é igual ao seu pai. Ele não é igual ao seu pai que falava que ia fazer as coisas e não fazia. Que falava que ia te trazer alguma coisa que não trazia. Deus é um pai, mas ele é um pai verdadeiro. Ele não é homem para mentir. Então, Deus é o Deus do dilúvio. As pessoas, hoje em dia tá muito na moda, né? As pessoas pintarem o quarto, fazer berço de arquinha, não sei se você já viu. Aí pinta o quarto um pouquinho de água, aí coloca uns bichinhos assim, e aí faz o bercinho da criança ali, meio com cor de madeira, para remeter a arca. Só que ninguém faz os corpinhos boiando, né? Porque Deus é pai que cuida igual cuidou. Eu esperava por qualquer coisa. É verdade, porque as pessoas esquecem que Deus é pai que cuidou na arca, só que Deus também é um homem de palavra que falou que ia chover e choveu. Choveu e exterminou geral. Exatamente, entendeu? Então, é um bom exemplo.
Vamos tirar a parte dos corpos? Nossa, eu acho que foi um exemplo meio polêmico. Mas é a verdade. Mas faz sentido. Ele quis dizer que Deus é um Deus de palavra. Exatamente. Ele cumpre quando a gente tem um não pai é igual seu que pai. não cumpre, não conhece a palavra de Deus, ele vai agir oposto à palavra de Deus. Quando a gente conhece a Deus, a gente duvida de Deus. Espera aí. Que Deus é esse? Ou duvida de Deus. E foi exatamente o que aconteceu comigo, assim. Mas isso é muito forte, né? Como isso muda a vida de uma pessoa, né? Muito. E como a gente não consegue também se ver como filho, né? Eu demorei muito tempo pra entender meu papel de filha. Muito tempo, por causa da minha figura paterna. Antes de você voltar rápido, eu acho que é importante eu falar sobre isso que você falou agora. Eu lembrei de uma pessoa que eu tava conversando um tempo atrás. E ela falou pra mim assim, eu não consigo ver Deus como pai. Eu não consigo ver Deus como pai e eu tentando entender o porquê, sabe? Aí ela falou que teve uma infância muito problemática com o pai dela. E por isso ela preferiu olhar só pra imagem de Maria. Porque ela é mãe. E assim, tudo que ela poderia pedir direto pra Deus, que a gente pode ter esse acesso direto a Deus, Jesus é nosso intercessor... Ela preferiu lidar diretamente com a mãe, porque é a Maria é a figura de mãe, né? Então, ela falou, eu falo com Maria direto, porque eu prefiro lidar com a imagem de mãe. Então, o problema dela não tipo, em relação a adorar santos ou coisas do tipo. O problema dela é que ela prefere excluir a parte paterna, porque a parte de mãe é muito mais fácil pra ela lidar. Aí eu falei, não, mas hoje Deus quer começar a te curar, porque Ele quer falar diretamente com você. Entende? Então, eu acho que quando as pessoas, elas evitam falar com Deus, tem um machucado por detrás. Sim. E a gente, ao invés de julgar e falar, não, mas a palavra de Deus diz assim, não faz isso, fala direto com Deus e falar, né, você tá idolatrando, coisa do tipo, entenda o porquê. Porque existe um trauma por detrás, sabe? Isso é muito forte, né? Eu era católica, fui católica por muito tempo da minha vida. E eu tenho certeza, assim, olhando pra mim, eu também, assim, tinha essa ligação com a mãe de Jesus muito mais forte. E hoje eu entendo, assim, que era também, literalmente, porque eu não conseguia lidar com o meu pai, entendeu? Só que daí a paternidade de Deus entrou, graças a Deus, a palavra de Deus nos liberta, né? À medida que eu fui lendo a palavra de Deus, isso foi... as escamas dos meus olhos foram saindo, e eu fui entendendo que o negócio é com Deus, direto com Deus. Isso que você falou é muito porque a gente, às vezes, falta um pouco da humanidade na gente. Porque às vezes a gente tá tão focado em evangelizar que às vezes a gente esquece de olhar um pouco pro lado humano daquela pessoa. A trajetória da pessoa. Então a pessoa vem explicar o que tá acontecendo com ela, a nossa cabeça já tá vindo com aqueles bordões evangelísticos. Calma, entende a humanidade, exatamente. Essa é a palavra, compaixão. Entender com calma o porquê que aquilo aconteceu. E aí, com calma, você vai trazendo a revelação. Tem que ter estratégia, tem que ir comendo pelas bordas, entendendo e usar o Espírito Santo, né? Exato, o Espírito Santo. Mas você ia falar alguma coisa? Não, eu só ia falar que o que eu tento, tipo assim, as pessoas falam, pô, mas você é pai, você faz muita coisa pro Benjamin, então, mas como é que é você... Como é que você faz essa separação entre você, a Priscila, o Benjamin, tempo com o Benjamin, tempo com a Priscila? Eu falo assim, cara, te falar, eu amo muito mais passar tempo com a minha esposa do que com meu filho. Muito mais. Inclusive, quando ele nasceu, né, eu só ficava falando assim, Senhor, não deixa eu perder. Quando minha esposa foi pra emergência, né, eu ficava assim no corredor, Senhor, eu nem pensei no Benjamin, tadinho. Eu falei, Senhor, eu não quero perder minha esposa. Eu não quero perder minha esposa. Né? Foi porque eu entendi o seguinte, que a melhor forma de eu demonstrar amor pelo meu filho é o modo com que eu cuido da mãe dele. Sim. Porque a mãe é a pessoa mais próxima do filho. Sim. Totalmente. Entendeu? Então, eu sempre quando vou falar, tudo que eu vou fazer em casa, eu não falo, Benjamin, vou fazer isso aqui pra você não. Eu falei, vamos ali fazer isso aqui pra sua mãe. Vamos ali fazer o café pra sua mãe. Vamos ali fazer o almoço pra sua mãe. Vamos ali fazer um café, vamos levar na cama pra sua mãe. E às vezes eu saio só com ele, que eu gosto de passar tempo com ele, vou acampar. Às vezes vai só eu e ele. Às vezes vai, a Priscila vai também. Mas eu entendi isso, cara. Eu preciso fazer com que meu filho se torne um marido antes de ser. Exatamente. Quando ele olha pro pai dele tratando
a mãe dele bem. Exatamente. E quando você fala assim, eu gosto mais de passar tempo com a Priscila do que com o meu filho, isso não significa, gente, que ele ama mais um do que o outro. Significa que são amores diferentes. É questão de dever. Deveres diferentes. É questão de dever. Porque você cria como flecha, não, né? Tipo assim, é questão de dever, porque é o seguinte, eu sempre falo assim, eu não quero fazer minha esposa achar que ser casada é só fazer os afazeres domésticos. Entendeu? Sim. Não. A revelação de Cristo está na minha esposa. Exato. É tudo por ela e para ela. Tudo. Meu tempo, meu dinheiro, minha dedicação. É só pensando nela. Ponto. Eu até fico brincando na igreja e falo assim, rapaz, não sei o que acontece, cara. Tô no trabalho, tô pensando na minha mulher. Tô na rua, tô pensando na minha mulher. 15 anos, hein? 15 anos. Não, porque é o único modo de eu conseguir realmente exercer uma paternidade da forma que tem que ser. Sim. Exato. Porque eu preciso estar fortificado no casamento para conseguir olhar para o meu filho da maneira que eu preciso olhar. Verdade, exatamente. Isso que você falou é extremamente importante, porque hoje em dia o Douglas fez esse teste na igreja dele, né? Ele teve uma reunião com os líderes dos jovens. E aí os líderes dos jovens trouxeram esse número para ele que ele se espantou. E aí ele levou isso para pregação. Ele falou, todos os pais e mães que estão aqui hoje, essa mensagem é para vocês. Eu tive uma reunião com os líderes dos jovens e eles me trouxeram que 90% dos jovens que nós estamos aqui cuidando, ou seja, do filho de vocês, 90% deles não querem casar. E você sabe por que eles não querem casar? Por conta do exemplo que vocês estão sendo dentro de casa. Aí ele pegou e falou assim ainda, ele falou que o exemplo que os jovens usavam era assim, Deus me livre casar com um homem igual meu pai. Misericórdia. Ou seja, o exemplo do que a gente tem em casa é o que a gente vai refletir, é o que a gente vai buscar. Por exemplo, você tem um filho homem, mas imagine uma menina. O jeito que você trata a sua esposa é o jeito que ela vai ser, que vai aceitar. Entendeu? Ou seja, se você tá sempre gritando com a sua esposa, ou até mesmo batendo na sua esposa, pra ela, na cabeça dela, se ela apanhar, se o marido dela gritar, é normal. Tanto é que eu tive muitos relacionamentos abusivos, porque pra mim era normal ver um homem fazer uma mulher ser insegura, gritar. Então eu permiti isso acontecer na minha vida demais antes de conhecer Jesus, porque pra mim era o modelo. Era um modelo. E eu sofri demais com isso. Mas isso que você falou do Douglas, né? Do Jesus Cop do outro podcast. Ele falou isso. E eu acho que, não sei se foi ele ou outra pessoa que falou também. Você como pastor, por exemplo, eu acho que você pode falar melhor. Mas eu acredito, assim, que os líderes da igreja têm recebido muitos jovens para que os líderes tomem conta. Porque os pais não conseguem tomar conta em casa. Então, assim, você percebe isso dentro da igreja? Demais. Tipo, os pais dão a obrigação pra você. Demais. Resolver. É porque, tipo assim, os pais, eles ficam sempre, desde pequeno, a maioria, querendo monitorar o comportamento do filho. E não moldar o coração do filho. Monitorar e não moldar. Então, ele monitora o comportamento do filho e ameaça, né? Não vai se comportar dessa maneira lá e não sei o que lá. Então... O comportamento do filho está vinculado à presença do pai. Longe do pai. E quando você... Exato. Então, quando o pai consegue moldar o coração do filho, ele vai ser um Daniel da vida. Eu não preciso estar na presença, porque a presença maior é daquele que eu sirvo, não é... Sim. Não é do meu pai. Então, ele tem muito disso. Que os pais esquecem que eles precisam... Vamos botar um exemplo para você aqui, ó. Sansão, quando a mãe ficou grávida, o anjo falou assim, ó, ele não pode tomar bebida forte, não pode tocar animal, não pode... como é que eu posso dizer? Se embriagar, não pode tocar em vinho, não pode fazer nada disso. Mas a ordem foi para que a mãe, desde a gravidez, não tocasse também em vinho, não tocasse em animal. Certo.
Então, para você, né, para você ficar grávida de alguém que é nazireu, você precisa se comportar como alguém que está gerando um nazireu. Ok. Certo. Então, os pais querem que os filhos sirvam ao Senhor, mas não preparam esse caminho para eles servirem ao Senhor. Então, eles falam eu sou líder de jovem lá na minha igreja, né? Legal. Eu falo para você, olha só, eu aconselho teu filho, mas o acesso ao coração dele é dos pais. Isso. Então, não cobre o líder para fazer seu filho ler a Bíblia se você não ora. Exato. Então, eu quero que vocês peçam a teus filhos para ler a Bíblia da mesma forma que você pergunta se ele fez o dever de casa. Até mais. Como é que tá? Se ele tá indo para casa do Senhor, não, na terça-feira ele não vai porque ele tem aula no outro dia. Que prazer ele vai ter de estar na casa do Senhor se a mãe tá dizendo que ele não precisa ir? Entendeu? Então, quer resultados de coisas que não estão plantando. Exato. Entendeu? Eu te falo, então, pensa comigo. Se a geração do ano 2000, do ano 2025 tá diferente, não é porque eles mudaram, foi porque a década de 90 mudou. Exato. A década de 85 mudou. Certo? Porque, vou botar pro meu filho. Meu filho, ele pode espernear, chorar. Eu fico do lado dele meia hora até ele parar. Eu não vou perder pra você. Eu não vou tacar um tablet na tua mão. Porque para João Batista ser o profeta que prepararia o caminho do Senhor, eu tenho certeza que ele não ia estar com um tablet na mão. Exato. Fora o mal que faz. Ele não ia estar 24 horas no desenho. Não. Com certeza não. Ele não ia estar dormindo na casa do amiguinho todo dia. Entendeu? Então a gente quer que os nossos filhos sejam profetas. Quer que fazem coisas grandes no mundo. Não, quer viver, mas só que o pai não pega na Bíblia para ler. O Thiago Brunet falava que ele orava e lia a Bíblia de porta aberta. Para que os filhos passassem e vissem. Isso é muito interessante. Entendeu? Então eu trabalho uma semana de manhã, uma semana de noite. Certo? Quando eu tô de manhã, faço questão de botar meu filho na cama e ler histórias bíblicas para ele. Certo. E orar com ele. Isso aí é o nosso... É inegociável. É inegociável. É inegociável. E quando eu estou no trabalho, eu ligo para minha esposa. Você já fez nosso ritual? E se a gente não fez, se a esposa esquecer de alguma maneira, ou tava, no outro dia meu filho fala, mamãe não contou a história. Não. Olha só. O exemplo, X9. Né? Uau. Você vê como já tá sendo influenciado. Sim. Né? Uau. Entendeu? Esse dia eu fiz uma pergunta pro meu filho assim, eu falei assim, ó, ô filho, você vai trazer, quando você casar, você vai trazer seus filhos você vai vir almoçar na casa do papai dia de domingo? Ele falou assim, ô papai, eu vou trazer só meus filhos pra você cuidar. Porque eu vou ter um tempo só com a minha esposa. Ai, gente, que demais. Falei, caraca, como é que ele já aprendeu? Porque eu faço isso A com a nossa mãe igreja dele. tá precisando de homens assim. É uma coisa ligada na outra. Eu faço, Como pode? entendeu? Então eu falo com o meu pastor Jorge, vai ouvir aí, né? Eu falo para ele assim, pastor, a minha agenda sempre vai começar pela minha família. Então, minhas viagens, aniversário de casamento, então não conte comigo pra nada nesse dia. Então, depois que eu faço a agenda da minha família, eu passo pro meu pastor e eu vou estar de 100% em tudo e eu participo de muita coisa. Mas eu não abro mão disso aqui. Não abro mão, não adianta. Não abro mão. Depois que meu filho nasceu, eu e minha esposa tomamos decisões e falei assim, Priscila, a gente vai ser o que o Senhor quer que a gente seja. Então, a gente vai ter que abrir mão de horário de trabalho? Vai ter que abrir mão. Vai ter que trocar de trabalho? Vai ter que trocar de trabalho. Vai, às vezes, abrir mão de alguma vaidadezinha? A gente vai ter que abrir mão. Sim. Mas você quer viver algo com propósito, com verdade? Não vai ter que ter sacrifício. Com certeza. Uau. E assim, a gente tá encaminhando pro final, mas antes, eu queria fazer uma pergunta pra você, porque no começo a gente falou sobre essa coisa de idolatrar, né? Filhos. Eu vejo assim, você falou de algo maravilhoso, que você sabe o lugar que a sua esposa está, e até futuramente, assim, quem vai sair dessa casa vai ser o seu filho, que vai ficar com você pro resto da sua vida é a sua esposa. Eu percebo assim, muitas mães, principalmente assim, idolatrando os filhos e deixando o marido de lado.
Como que você vê isso e qual o conselho você poderia dar pra esses pais, assim, pra entender, sabe, o lugar da esposa, o lugar do filho? Porque acaba, no final das contas, quando as pessoas não entendem sobre isso, o casamento acaba ficando de lado, né? Frio. É o oposto do que você está falando. O que você poderia falar sobre isso? Poderia falar o seguinte, que casamento não é sobre mérito. Uhum. Não é sobre mérito. Então eu falo pra minha esposa, às vezes, eu falo assim, Priscila, não fica aí achando que você é a esposa maravilha, super mulher e eu sou um maridão pra você por causa do que você faz. Uhum. Não, você precisa entender que eu não vou mudar se você mudar comigo. Porque eu decidi ser essa pessoa diante de Deus. Então, independente se você me tratar mal ou bem, eu vou te tratar dessa mesma maneira. Porque não é sobre mérito. É sobre quem eu decidi me tornar em Deus. Uhum. Então, o que acredito acontece? Os casamentos hoje em dia estão indo por água abaixo porque as pessoas estão sempre buscando o outro ser merecedor do meu ato. Se você fizer isso, eu vou fazer isso. Se você fizer isso, você vai fazer isso. E todo mundo fica no 0 a 0. A vaidade vai vencer, o orgulho vai vencer e o casamento vai por água abaixo. Vai por água abaixo. Sim. Então eu te falo que o que acontece hoje em dia é que as mulheres cansam de buscar e os homens cansam de buscar porque ninguém quer dar o braço a torcer. Ninguém quer ceder. Então elas preferem dedicar aqui no meu filhinho, na minha filhinha, vou viver isso aqui porque isso aqui já... Uau, eu acho que... Sabe? Entendi. Eu acho que, então, de repente, assim, deve ter uma grande porcentagem de pessoas que acaba se dedicando 100% pro filho, mas pelo fato de que o relacionamento aos olhos dela já meio que... Porque vem aquela mensagem assim, homem tem outro, filho não, eu só tenho esse. Marido pode vir outro, filho é insubstituível. Isso é verdade, isso eu já ouvi muito. Ouvi muito isso. Eita. Sim. Muito. Até crente? Chocada. Eu conheço o caso que o filho dormia na cama com a mãe. E o pai? No quarto do lado. Gente. Casado. Entendeu? Então, o filho dormia na cama e o pai dormia no quarto do lado. Que isso? Aí casa com o filho. É porque assim, sempre tem uma desculpa pra tornar aquilo confortável. Então, qual que era o motivo? É porque ele acorda e sai muito cedo. Mas, na verdade, a raiz do problema tá na atração dela pelo marido. Sim, com certeza. Do marido por ela. Porque, querendo ou não, biologicamente, né? Lógico que tudo na vida tem as suas exceções. Mas, biologicamente, o homem tem muito mais atração do que a mulher. O homem tem muito mais desejo que a mulher. Então, a partir do momento que o homem abriu mão desse desejo, dessa atração pra mulher, pra dormir num quarto separado, pra mulher dormir com o filho na cama, acabou. É porque já tem um problema lá de trás. Isso pra acarretar numa traição, pro marido ter uma pessoa fora do casamento, Cara, eu te falo o seguinte, uma relação é muito fácil se distanciar. Sim. Muito fácil você se perder, muito fácil. Muito fácil. Provavelmente a mulher é o seguinte, a mulher, se ela perder a admiração pelo marido, meu irmão, ela não vai querer nada com esse cara. Ela vai dormir de calça jeans. Mas é essa parada que acontece. É o problema que Eva deixou para todas as mulheres, que é o problema da insatisfação. Entendeu? Então, elas jogam muita expectativa num cara que não tem maturidade, não tem nada ainda para produzir aquilo que ela projetou. Exatamente. Entendeu? Então ela tem dificuldade de admirar esse cara, porque ela tá olhando pro cara que ela projetou na mente. Na imaginação dela. Mas esse cara às vezes não vai virar príncipe, cara, vai ficar um sapo arrumado. Exato. Entendeu? Então, tipo assim, às vezes você tem tá ali, vamos botar assim, eu vi esse exemplo é muito legal. Tá chovendo. Certo? A mulher, ela não quer ficar molhada. Certo? Então ela vai pegar o quê? Um guarda-chuva. Vai pegar um guarda-chuva. Não importa se esse guarda-chuva é feio, barato, pequeno ou não. Você não pode negar o propósito daquele guarda-chuva, que é evitar que você fique molhado. Certo? Mas ela olha para esse guarda-chuva pequeno e molhado e fala assim, quer saber? É melhor
eu ficar sozinha e fazer minhas coisas, eu vou embora pra casa correndo. Então ela prefere não segurar esse guarda-chuva pequeno e ter o propósito de chegar em casa seca. Ela prefere chegar molhada. E ela não colocou esse homem no lugar de propósito que deveria ser. Sim. Você entende o ponto de vista? Então ela faz muita expectativa no homem, certo? Que vai ser um guarda-chuva daquele grande... Ela pensa que esse homem... Vai ser aquele guarda-chuva de madeira, grandão. De praia. Mas pra segurar um guarda-chuva desse tem que ter mais força. Sim. Eu acho que uma dica muito importante pode ser utilizada tanto para filho quanto para marido. É assim, você precisa matar o seu filho ideal para assumir o seu filho real. A mesma coisa com o marido. Você precisa matar o seu marido ideal para assumir o seu marido real. Porque na sua cabeça tem exatamente isso. A expectativa que você criou do seu marido. A partir do momento que você vai viver a sua vida projetando aquela expectativa de marido, você vai viver frustrada, você vai viver isso, vai aquilo. A partir do momento que você mata o seu marido ideal para começar a progredir o seu marido real, a gente só vai crescer. E eu acho que muita gente tá nessa situação. Exato. Muito crente tá nessa situação de casou com uma pessoa projetada na cabeça dela, na imaginação dela. Exato. E no meio do caminho, né, vai perdendo esse interesse, vai frustrando, porque o marido não faz o que ela quer, porque ela projetou de um jeito e é de outro, exatamente. Etc. Então eu acho que, assim, resumindo, eu acho que, assim, pelo que todo mundo falou aqui, a raiz do problema da mulher ou o homem perder o interesse no meio do caminho e olhar somente pro filho, é porque antes de casar ou casada ali, fez uma imagem da pessoa, projetou ela de um jeito que ela gostaria de ter. E assim, aí junta a frustração. Problemas do dia a dia. E de repente, realmente, assim, o homem e a mulher têm problemas que não ajudam em casa e, né, não andam em cima da palavra de Deus. Então, eu acho que quando a pessoa ela coloca o filho, né, num pedestal, eu acho que não é só porque ela ama muito o filho. A raiz, o buraco é muito mais embaixo. Muito mais. Muito mais embaixo. Então, assim, acho que quem tá assistindo aqui, se isso tá falando com você, e se você tem colocado, assim, o marido, o filho, ou qualquer outra coisa no lugar do seu marido, olha pra raiz, entenda o que tá acontecendo, porque isso não é normal. Não é normal. E isso vai acabar prejudicando o seu casamento. E, verdade. Enfim, o relacionamento de vocês. Eu posso deixar uma dicasinha aqui. Deixa, uma dica que eu faço com a minha esposa até hoje. Um dia da semana, não sirva ninguém. Não atenda nem telefone, se não quiser, nem atende telefone. Um dia da semana, você não tem ninguém. Teu filho tem que estar na cama cedo. Não é pulando em cima da cama meia-noite, 11 horas. Não adianta. Isso aí vai estragar muita coisa. Então, meu filho, 7h30, ele tá indo pra cama, 8 horas. Eu amo meu filho quando acorda e amo muito quando ele dorme. Entendeu? Sim, maravilhoso quando ele acorda e maravilhoso quando ele dorme. Com certeza. Entendeu? É tipo isso. Entendeu? Então, ó, um dia da semana você não pode ter nada, cara. Você serve todo mundo, você serve teu patrão, você serve na igreja, você serve amigos. Não, um dia você tem que estar. É só você e seu esposo. Vai assistir um filme ou fazer uma coisa. Eu assino embaixo. O meu era quarta-feira, eu tive que trocar agora. Entendeu? Isso é maravilhoso. Do nada, assim, pô, vamos no Costa tomar um café? Sim. Botou meu filho assim, vai pra creche quando eu tô trabalhando de noite, de dia eu tô de bobeira. Bota na creche, a gente vai pra onde? Vamos pro Costa. Fazer o quê? Vamos tomar Posso te indicar outra cafeteria? Vamos tomar... Meu Deus, já perdi Falei o nome aqui, nem era. Era pra ter falado? Tá brincando? Não é brincar, porque a minha esposa é especialista em café. Aí quando você fala tomar um café no Costa, eu já lembro que o café lá não é muito bom. Tomar um café em casa. Entendeu? De 2 em 2 meses você tem que ir pra um hotel só com a tua esposa. Sim. É desfrutar. Não, você tem que ter liberdade, cara. Com pra fazer certeza. O que for, entendeu? Pra dar uns gritos, pra... Pô... Exato. Rapaz, falar, meu irmão, você é humano, cara. Exatamente. Você é humano, meu irmão. Exatamente. E o casal que não tem intimidade, que não quer ficar junto, meu irmão. É errado, exato. Não tem essa. Gente, não, entendeu? Se você vira amigo, 2 amigos não é obrigado a ficar junto. Exato. Não. Exatamente. Nossa. Entendeu? De 2 em 2 meses você tem que, meu irmão,
Pega um hotel, faz alguma coisa com a tua mulher, meu irmão. Exatamente. É a forma de regar, gente, o relacionamento. A gente tem que sentir, sempre ficar naquele lugar de namoro. Tem que ter o prazer de estar juntos os dois, cara. Exato, não tem jeito. E se abrir, né? Se abrir um pro outro, assim. Porque eu percebo, assim, que muitos casais, assim, eles se fecham e não abrem o que tá no coração. E também isso vai acumulando, é um problema, né? Então, ter um tempo reservado, assim, pros dois, especialmente, sem filho, sem ninguém. E também abrir o que tá no coração, não guardar absolutamente nada. Não guarda, não entule lixos emocionais dentro de você. E vai além, não é um dia sem filho, sem trabalho, que você vai sentar com a sua esposa pra reclamar de filho e de trabalho. Não, é um dia, eu falo porque é isso que você falou, graças a Deus eu faço isso. É um dia, sem problema, é sem falar de nada. Sem falar de igreja. Você não vai falar de igreja, você não vai falar de trabalho, não vai falar de filho, você não vai reclamar. É um tempo pra você parar e lembrar, cara, como eu te amo. Eu te amo, você é linda, maravilhosa. Lembra daquela época que a gente fazia aí. E é isso. Programa Viagem. Tem gente que acha que é um tempo sem o filho. Beleza, aí senta lá com a esposa. Ai, as contas. Nossa, porque agora a gente vai ter... Não, aí não adianta. Aí você não tá desfrutando, né? Esse tempo você tem normalmente quando o filho dorme. Agora, um dia da semana tenha esse momento específico. Um momento pros dois cozinharem juntos. Um momento pros dois dançarem. Assistir um filme. Assistir um filme, comer uma pipoca, sair, desfrutar. Tenha um momento pra desfrutar, pra ter aquela conexão, aquele casamento, né? Sim, eu tinha falado que ia fazer uma última pergunta, mas essa, na verdade, não pergunta, porque eu acho muito importante, assim, porque tudo que a gente tá falando aqui, a gente tá falando de casamento, tudo isso, mas uma coisa liga na outra. Tudo ligado. E tudo vai ajudar no crescimento dos filhos de vocês, tudo vai ajudar no relacionamento de vocês casados. Então, uma coisa liga na outra, vai ajudar como seu filho vai ver você, se a mãe só fica com o filho, ela vai falar, mas e o papai? Então, tudo uma coisa é ligada na outra. Mas, já aconteceu algum momento de você errar com seu filho e ter que pedir perdão pra ele? Caraca, isso é muito forte. Muito. Porque eu te falo assim, eu tô com o Benjamin há 6 anos. Então, ele vai fazer 6 anos. Então, eu sou pai só até por 6 anos. Então, ele tá aprendendo a ser filho e eu tô aprendendo a ser pai. Sim. Então, vai ter excessos dos dois lados. Então, teve uma vez que o Benjamin tava brincando de Davi e Golias, né? Aí eu tô lá distraído e a minha esposa falou, o Benjamin tá indo aí. Rapá, o Benjamin me veio e ele era o Davi. Ele te deu uma pedrada? Não, cara, ele tava com um soquete na mão, cara. Ele me deu uma cepoada na cabeça. Pode rir, cara. Ele me deu uma cepoada na cabeça tão grande. Cara, que eu não tive reação, eu não tava esperando por aquilo. Aí eu falei, rachou minha cabeça, não é possível. Rapaz, poxa, cara, eu bati no meu filho com força, cara. Deu um tapão. Nossa, mas com força na mão dele. E ele na cabeça dele, tipo assim, por que eu tô apanhando? Eu sou o Davi. Eu ganhei. Eu sou o Davi. Não tem na Bíblia isso aí, não. Pô, mas na hora que eu bati nele com raiva, na hora, cara, meu chão abriu. Meu chão abriu porque eu falei, cara, eu não tô... reflexo, né? Tipo assim, eu não tô corrigindo ele. Entendeu? Eu não tô corrigindo. Isso não é correção. Isso não é correção. Aí, cara, eu sentei com ele assim, cara, ficamos meia hora chorando nós dois. Porque ele viu a minha reação e ele eu bati nele. E foi tipo assim, eu fiz alguma coisa muito errada, né? Na cabeça dele. Aí ficou eu pedindo perdão pra ele. Ele ficou pedindo perdão pra mim, chorando, nós dois. Sabe? Eu falei assim, meu Deus, como que a gente pode traumatizar nossos filhos com... Facilmente, cara. O poder que a gente tem, se a gente... Por isso que eu falo, que filho é a arma que Deus deu, cara. Pra gente se parecer cada dia mais com ele. Nossa. Cada dia mais com ele. Meu Deus. Cada dia mais com ele. E esse autocontrole, e até hoje eu te falo, mas você comete excesso ainda? Cara, às vezes a gente vai cometer excesso. Claro. Isso é ser humano, mas o negócio é a gente reconhecer o nosso erro e não repetir aqueles erros. Exato. E às vezes o pai, acontece uma cena, por exemplo, como essa, e ele fala assim, ele não reforça o pedido de desculpa, e o filho sai com a sensação na cabeça do pai, não, tá tudo bem, ele só brincou, tá tudo bem, e não fala mais nada. Mas na cabeça do filho, porque ele não ouviu um perdão do pai, ele vai falar,
o que eu fiz de errado? E vai crescer com esse trauma. Exato. Então, tem muita coisa que eu, com o Benjamin, que acontece, eu não corrijo ele na hora. Porque eu falo assim, filho, assim, ele sente as mesmas emoções, mas o coraçãozinho dele é desse tamanhozinho. Sim. Então ele não sabe controlar e processar aquele sentimento que ele tá tendo ali, de muita raiva. Então por isso que a criança vai gritar, vai querer chutar, vai querer bater no pai. Então eu vejo assim, situações que eu não corrijo ele na hora. Espero abaixar, chamo ele. Se tiver que corrigir, de dar um tapa na bunda dele, eu vou dar. Sim. Eu não deixo. Eu vou ser uma raiz também. Eu não deixo. Eu falo lá em casa que lá em casa não é democracia, não. É monarquia. Tem rei, rainha e o súdito que obedece. Né? Maravilhoso. Basicamente é isso. Tem democracia, não. É só os Alexandre de Moraes. Lá obedece. Né? Então eu falo com o Benjamin, a gente briga lá em casa, eu e ele, e eu falo com a Priscila, se eu tiver presente, eu corrijo meu filho. Se eu não tiver, você corrige. Mas se eu tiver presente, deixa que eu corrijo. Sim. Eu quero que ele olhe pra mim e saiba a educação que eu tô dando pra ele em todo sentido. Então, se eu errar, eu vou errar, mas eu preciso errar pra acertar. Exato. Porque eu tô aprendendo a ser pai. Eu tô aprendendo a ser pai. Então, às vezes, eu falo com ele assim, Benjamin, é o seguinte, tem coisas que você não vai entender agora. E você vai me chamar de chato e eu vou continuar te amando. Você vai falar que me odeia, eu vou continuar te amando. Não tem nada que você faça que mude essa condição. Uau. Eu vou sempre te amar. Mas o papai tem que te corrigir. Exato. Então você vai crescer, tem vídeo que eu gravo. Você vai crescer e você vai me agradecer. Porque quando ele crescer, eu vou mostrar esse vídeo pra ele. Deus corrige o filho que ele ama. Que vai fazer sentido. Então, se o pai errar contigo, você me perdoa. Mas eu vou errar querendo acertar. Com certeza. Entendeu? Porque aí eu falo que tem a diferença. Por que coisa traumatiza e coisas que não traumatiza? Porque tem pai que corrige o filho jogando as frustrações dele. Então ele vai bater no filho por causa da frustração com o marido. Sim. Vai bater no filho porque foi abandonado pelo marido. Toda a raiva dela. Que teve que largar o emprego, teve que largar a profissão, teve que largar o sonho, teve que largar um monte de coisa. Olha onde eu tô aqui. Tudo é culpa tua. Então qualquer coisa que acontece é motivo de espancamento. Exato. E isso não é amor. Isso não é correção. Não é. Nada. Zero. Então eu quero que o Benjamin sinta que ele está sendo corrigido, mas sendo corrigido, sendo amado. Exatamente. É isso. Deus nos corrige, Deus corrige aquele que ele ama. Sendo amado. Então, tipo assim, eu corrijo ele, mas ele sabe que a gente vai estar brincando, a gente vai estar no tapete, porque ele sabe do tempo que eu dedico para estar com ele. Então, eu não bato e vou embora. Nossa. Eu bato, mas eu abraço, eu beijo, todos os dias eu falo o quanto que ele é importante para mim, o quanto que ele foi um presente na minha vida, o quanto que ele alegrou meu coração quando ele nasceu. O quanto que Deus tem propósito na vida dele. Eu afirmo isso todos os dias na vida dele. Todos os dias. Isso, assim, pra gente tá finalizando, você tá falando disso e eu lembrei de algo que eu vivi, que meu pai, ele era essa pessoa. Porque ele viveu uma infância conturbada, então ele passou isso para a próxima geração e a gente viveu a mesma coisa que ele viveu. Então ele só replicou. Então a forma de educar dele era bater. Só que não era um tapinha na bunda, né? Era literalmente assim, bater em mim que nem gente grande. Eu tenho 2 irmãos, né? E eu era a mais assim, atacada por ele, sabe? Eu sei que tem todo o lado espiritual, mas de fato assim, não aprendia. Eu cresci uma criança completamente rebelde. Então eu não sabia o que era um pai corrigir um filho em amor. Eu não fazia ideia do que era isso. Então eu comecei a viver minha vida, fiquei adolescente, mudei pra São Paulo na época, comecei a trabalhar com dança, trabalhei com TV, e daí tipo comecei a literalmente assim piorar a minha vida. Comecei a mexer com droga, comecei a ir pra muita festa de segunda a segunda, bebida e maconha e cigarro, tudo. Fui assim pro buraco. Aí um dia eu lembro assim que isso me marca muito, assim, não só a experiência, mas como Jesus agiu nessa experiência. Tava no meu quarto e era muito comum vir demônios no meu quarto, eu era muito perturbada. Então um dia tava dormindo, sempre tinha uma lâmpadazinha acesa assim do lado do meu quarto, porque eu tinha muito medo, eu não sabia o que era isso, eu não entendia como lutar contra isso. E aí Jesus, ele aparece no meu quarto.
Eu tava dormindo, meu corpo paralisou, e eu vi alguém entrando no meu quarto, ele parou no pé da minha cama. E foi a primeira vez que eu tive uma experiência assim com o céu. Porque até os meus 20, 21 anos era só com demônios. Eu não sabia o que era uma experiência com Deus. Não sabia, era muito distante disso pra mim. Então, nesse momento, Jesus, ele apontou o dedo pra mim assim. Ele apontou como se ele estivesse me corrigindo. E ele falou assim, ó, para de fumar, para de beber, para de usar droga. E foi falando tudo que eu tinha que parar. Uau. E naquele momento eu me senti, assim, confrontada, corrigida em amor. Tanto é que ele falou com tanta compaixão, tanto amor, que depois daquilo, passou um tempo, eu me converti. Então foi a primeira vez que eu falei assim, é isso que é um pai que ama, é isso que é a forma certa de corrigir um filho que ama, que o pai ama. Então, como o corrigir em amor faz toda a diferença na vida de uma pessoa, né? Claro, um tapinha ou outro, aquela, né, uma coisa que machuca, assim, né, tipo, normal, mas corrigir espancando alguém não é a forma certa. Não. E nunca teve uma conversa, assim, e foi a primeira vez que Jesus, assim, que eu vi a figura do pai ali e falando pra mim o que eu precisava parar. E meu pai, ele não falava, não faz isso. Era briga, era né, enfim, uma loucura. Então, tô falando isso que você falou, né, e eu lembrei. Então, assim, dá uma mensagem, assim, pros pais bravos. De como educar o filho, qual que é o caminho, assim. E, assim, a gente entende que muitos pais, assim, eu falo por experiência, assim, meu pai era muito bravo. Ele ainda não conheceu Jesus. Assim, ele veio já de uma família que tratava ele assim. Então a gente não pode replicar aquilo que a gente está vivendo. Tudo que a gente não para agora vai passar para a próxima geração, sendo bênção ou sendo maldição. Então, o que você pode falar para os pais assim que não tem esse autocontrole, né? Eu acredito assim que quem não é cristão tem mais essa dificuldade. Mas assim, para cristão ou não cristão, como assim, um homem, sabe? O que você poderia falar para esses... Deixar de mensagem, né? Deixar de mensagem. Queria falar primeiramente que, na grande maioria, isso eu tenho certeza, todo pai, por mais que tenha sido ruim, olha isso que eu vou falar aqui agora, hein? Às vezes, não necessariamente ruim, ou tenha sido um pouco forte, ou ele te deu mais do que ele recebeu. Uau. Pode ir lá pesquisar na vida dele. Certeza. Pode ir lá pesquisar. Você olha pra ele e fala assim, nossa, meu pai poderia ter sido melhor pra mim. Mas olha pro pai dele, o pai dele foi muito pior com ele. Com certeza. E ele, de alguma maneira, conseguiu ainda romper muitas coisas pra tentar ser ainda um pouco melhor. Mesmo errando. Mesmo errando. Então, na maioria das vezes, ele ainda conseguiu te dar mais do que recebeu. Certo. Nossa, isso é muito forte. É verdade. Então eu olho pro meu pai e falo assim, pô, meu pai poderia ter sido melhor? Pô, poderia. Mas com certeza ele Mas foi quando melhor. ele me conta da infância dele, eu falei assim, nossa, meu pai foi maravilhoso. Nossa! Que se eu tivesse vivido, que meu pai viveu, rapaz, eu acho que eu não tinha dado conta, não. Exato. Entendeu? Então eu não vivi, tipo, nem um terço do que meu pai viveu, cara. Exato. Então aí eu falo, pô, eu queria que meu pai tivesse jogado bola comigo, queria que tivesse jogado bolinha de gude comigo, queria que me levasse na escola, queria que me levasse, fosse na reunião dos pais, queria que fosse na apresentação. Meu pai não fez nada disso, mas ele sempre demonstrou o seu amor por mim, na prestação de serviço. Da forma que ele conseguia. Na forma dele. Mas quando eu cresci, que eu olhei pra infância do meu pai, falei assim, caraca, meu pai foi muito bom, mano. Nossa, eu vou tentar descobrir como foi a infância do meu pai, literalmente. Entendeu? Então eu falo a mesma coisa pra minha esposa, quando eu olho assim, Priscila, você acha que teu pai foi seco? Olha pro pai dele, pô. Foi muito pior. Entendeu? Então, entendeu? Então, às vezes, a gente olha só pra essa situação e não consegue enxergar o quanto que teu pai teve que romper pra mesmo assim ser aquele pai. Você entende? Forte. Então, quando a gente consegue enxergar isso, é muito confortador. Dá um alívio. Dá um alívio de saber que ele ainda conseguiu romper muita coisa. Mas ele teve o limite dele de rompimento. Sim. De que eu agora posso talvez romper mais. E o Benjamin mais ainda. E pra quem tá agora, nessa geração de agora, o que você aconselharia essas pessoas pra romper mais ainda? Eu te falo que a humildade de reconhecer que errou, de que está fazendo merda,
Desculpa a pergunta. Bora, vida real. Que tá sendo um babaca. Entendeu? Então, o que eu acho lindo da Bíblia é que a Bíblia ela não esconde erro de ninguém. Exato. Erro de ninguém. Então, reconhecer que está fazendo merda e parar e pedir perdão pro seu filho. Carioca aqui, gente. Essa palavra merda é como se fosse beber água. Por isso. Que está... Cara, eu te falo assim, ó, que todos os homens erram, cara. Sim. Agora, os homens que reconhecem, esses são grandes. Sim. Exato. Esses são grandes. Reconheça e... Palavra de Deus? O que você pode dizer aí? E eu te falo, assim, que tipo assim, tem dois públicos, né? Pra gente que fala do Senhor, a gente fala de uma maneira, mas as pessoas que não acreditam noutra informação através da palavra do Senhor, ainda é uma coisa que eles não vão conseguir enxergar da mesma forma que a gente enxerga. Sim. Exatamente. Você entende? Então eu te falo que, pô, Marlon, você teve uma infância ruim, como é que você fez pra não replicar as coisas que você viveu? Fala assim, cara, eu te falo assim, eu tive muita sorte. Porque o Senhor me encontrou cedo. Sim. Entendi. E infelizmente tem gente que encontra o Senhor muito tarde e já passou uma vida toda. Entendeu? Então, tipo assim, eu sou muito grato pelo Senhor por Ele ter me encontrado cedo, cara. Nossa, faz todo sentido. Ele me encontrou cedo. Então, muita coisa na minha vida mudou cedo. Entendeu? Então, não consigo, às vezes, visualizar essas coisas por que isso, por causa daquilo. Cara, eu fui agraciado, cara. Pela graça do Senhor cedo. Entendeu? De pessoas que estavam à minha volta, na igreja aqui também, na EBF, na escola dominical, nos cultos, que contribuíram para todos. As irmãs da igreja que oraram por mim a vida toda. Eu fui muito agraciado pela graça do Senhor, em tudo. Então não é obra minha de transformação, não. Sim. É muita coisa que aconteceu na minha vida. Quantas pessoas orando por você? Pessoas orando, os professores na escola dominical, minha mãe levando pra igreja, entendeu? Meu pai lendo a revista de escola dominical dele, que embora o Senhor, né, teve um processo diferente, mas meu pai sempre falava algumas coisas pra mim, que me ensinaram muita coisa. Mas eu sou agraciado, cara. Uau, eu acho que é muito forte isso, porque eu acho que eu vi algum vídeo hoje de uma pessoa que conheceu Jesus com, sei lá, 40, 50 anos. E essa pessoa falou assim, amém, né? Tô vivendo maravilhas com o Senhor agora, mas eu vivi por muito tempo triste, porque eu conheci Jesus já, assim, velha, né? Adulta, né? Eu queria ter conhecido o Senhor mais nova. Só que daí a pessoa falou assim, mas você já parou pra pensar que foi necessário esse tempo todo de experiência pra você chegar hoje e conhecer Jesus, pra você... Porque às vezes você não... Se você não viveu 40 anos do que você viveu de vida no mundo, você não poderia ajudar as pessoas. Então, às vezes, você conheceu Jesus com 20 anos, você não viveu toda a experiência necessária para você ajudar e para você ter autoridade no assunto, entende? Então, por exemplo, eu conheci Cristo com 21, 22. Poderia ter conhecido mais nova? Poderia, mas de verdade, hoje eu falo assim, obrigada, Jesus. Porque hoje eu posso ajudar muita gente, porque eu tenho muita experiência, assim, com tudo de ruim que você imaginar. Eu pego vários na curva que acho que vai me enganar. Eu falo, filho, me converti com 28. Você acha mesmo que você vai me enganar? Eu fiquei 28 anos nisso aí que você tá fazendo. Você acha mesmo que eu caio nesses papinhos? Tem propósito, né? Tem. E a pessoa, e voltando assim no assunto, pra gente não perder o fio da meada, o pai ou a mãe que tratou o filho de uma forma ruim durante muito tempo e de repente conheceu ao Senhor, né, depois de um bom tempo, usa disso para ajudar o reino. Sim. Usa disso para ajudar outros pais a não cometer as mesmas coisas. Então, dependente do tempo que você viveu longe de Cristo, do que você viveu com seu filho, entenda que há propósito em todas as coisas. Sim. E hoje você pode pegar isso para ajudar o reino de Deus. Amém. E Amém. É isso. Muito obrigado pela sua participação. Nada, um prazer. Tenho certeza que vai ajudar muita gente. Quando a gente te chamou aqui, eu achava que a sua experiência de paternidade tinha sido com seu pai. Mas você trouxe algo muito profundo. Melhor. Muito melhor. E assim, eu tô até surpresa, assim, sabe? Que eu acho que vai ajudar a gente, né? Eu ia falar, a mais impactada não é nem quem tá aí desse lado aí da tela, já foi aqui, já. Incrível.
incrível. Obrigada, Rafa, Tami, por ter aí chamado. Amigo da Rafa. Vou chamar a igreja inteira aqui. Inclusive, o seu pastor Jorge, o pastor Lincoln, são convidados pra vir aqui, tá? Por favor. Já dá um toque. O pastor Jorge tem o Desde o Altar, eles têm um projeto sobre casamento muito legal. Nossa, eu amo assunto de casamento. O Jorge, né? Você tá convidado. Tá pastora Ângela. Aqui. Jorge Ângela vai passar o contato, ele vai deixar o WhatsApp pra gente entrar em contato com ele. Setembro. Então. Obrigado, viu, pela participação. Nada, prazer. Deus abençoe sua vida, Priscila, Benjamin e os próximos filhos, se tiver mais aí, né? Em nome de Jesus. Amém. Vai vir, eu quero pelo menos mais uns 3 aí, que se eu quiser mandar. Faz mais 4, que aí já dá um time de salão. Tá registrado aqui, nós criamos um milagre. Aleluia. Em nome de Jesus. E vai voltar aqui pra contar o testemunho. Exato. Amém, vou mesmo. E você que assistiu até aqui, não deixe de curtir, comentar e compartilhar para que esse testemunho chegue para várias pessoas. Por favor. E a hashtag? Hashtag... Só pra gente descobrir quem ficou. Paternidade. Se você assistiu até aqui, coloca no comentário hashtag paternidade. Amém? Amém. Paternidade saudável, pra ser mais específico. Isso, melhorou. E é isso. Ficamos por aqui. Um beijo. Até a próxima. Acompanhe os próximos episódios. Tchau.